Olá! Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a catálise homogênea e a enzimática. Somos eu, Karina Teixeira, o Rodrigo Mancini e o Rafael Felipe Rodrigues Correia. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre os catalisadores, sobre a catálise homogênea e vamos finalizar falando sobre a catálise enzimática. Iniciando então pelos catalisadores, os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação e podem ser recuperados quimicamente inalterados ao final da reação química. A velocidade de reação, ela depende da velocidade das etapas elementares do mecanismo de reação. E os catalisadores fornecem um mecanismo de reação mais rápido que o mecanismo tradicional da reação sem a presença do catalisador. Apesar do catalisador participar do mecanismo da reação, e para que ele seja considerado um catalisador, ele deve se regenerar quimicamente ao final. Então, como dito, o catalisador ele vai propor um mecanismo de reação que é mais rápido do que o mecanismo de reação na ausência do catalisador. Então, aqui no caso, nós temos nesse slide a representação de um mecanismo de reação onde ocorre uma catálise, né? Esse é o esquema mais simples de um mecanismo. Então, vamos entender um pouquinho como esse mecanismo age, né? Como essa reação catalisada vai se seguir. Então, o nosso reagente 1, representado por R1, vai reagir com o nosso catalisador, que está representado por C. Essa reação entre o primeiro reagente e o catalisador vai formar um intermediário, que está representado por I. E também vai formar um produto, né, o primeiro produto da reação, que está representado por P1. Dito isso, o intermediário agora, na segunda etapa do nosso mecanismo, ele vai reagir com o segundo reagente, que está representado por R2. Essa reação do intermediário com o segundo reagente vai formar o nosso segundo produto, que está representado por P2. E também, como dito, para uma reação catalisada, esse catalisador tem que se regenerar. Então, aqui temos a regeneração desse catalisador. Algo importante de se observar nesse mecanismo é que o mecanismo proposto por um catalisador, que vai, obviamente, ser mais rápido que o mecanismo sem o catalisador, ele vai ter uma energia de ativação mais baixa do que a energia de ativação sem catalisador. Então, justamente essa energia de ativação mais baixa que vai provocar um mecanismo mais rápido. Então, agora um exemplo de uma reação que segue esse mecanismo simples mostrado no slide anterior, esse mecanismo de catálise, essa reação é representada aqui abaixo, né? Aqui nós temos o nosso primeiro reagente, o reagente 1, que é o peróxido de hidrogênio. Ele vai reagir com o nosso catalisador, que no caso vai ser o íon iodo, né? Então, essa reação do primeiro reagente catalisador, no caso dessa reação, vai formar água, que vai ser o nosso primeiro produto. E, obviamente, a formação do intermediário, como citado. O intermediário, agora, ele vai reagir com o nosso segundo reagente, que no caso dessa reação coincidiu de ser igual ao primeiro reagente, ainda assim o peróxido de hidrogênio. Esse intermediário, reagindo com o peróxido de hidrogênio, vai formar o nosso segundo produto, que nesse caso está representado por uma soma. Então, formando o segundo produto, nós temos então a regeneração do nosso catalisador. Bom, agora falando um pouco sobre os catalisadores e a constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio para uma reação geral da forma R1 mais R2, formando P1 mais P2, é dada pela equação 1 representada no slide, onde a constante K não depende do mecanismo de reação, logo, não é influenciada pela ação do catalisador. O catalisador não altera a posição de equilíbrio de uma reação, apenas o seu mecanismo. Agora, entrando na catálise homogênea, a gente pode dividir a catálise em dois processos. A catálise homogênea, que ocorre em somente uma fase, e a catálise heterogênea, ou catálise de contato, que ocorre na interface entre duas fases. Nesse momento, vamos tratar da catálise homogênea. Então, para entender mais sobre a catálise homogênea, vamos observar a lei de velocidade, né, comum de uma reação onde ocorre a catálise homogênea. Essa lei de velocidade está sendo expressa pela equação 2 apresentada no slide. Primeiro, vamos entender um pouco sobre essa lei de velocidade. Na lei de velocidade, nós vemos esse termo aqui, K0. Esse termo K0 é a nossa constante de velocidade da reação sem catalisador. Assim,
Seguindo a constante de velocidade sem catalisador, nós temos as espécies químicas da reação elevadas aos seus expoentes, às suas ordens de reação. Na segunda parte da equação, nós temos um segundo termo, que seria essa constante de velocidade, que no caso agora é a constante de velocidade da reação com catalisador, ou reação catalisada. Novamente, as espécies químicas não mudaram, porque é a mesma reação, é elevado por suas ordens de reação, porém, como o mecanismo foi alterado pelo catalisador, então as ordens de reação também mudam. Mas um termo diferente que surge agora na reação é essa concentração do catalisador. Então a velocidade da nossa reação vai ser influenciada pela concentração do catalisador que adicionamos na reação. Esse catalisador ele também tem uma ordem de reação que está representada por sigma, porém essa ordem geralmente é 1. Então, algumas interpretações que podemos fazer acerca da lei de velocidade. A primeira interpretação que podemos fazer é de que, se a energia de ativação da reação catalisada for muito menor que a energia de ativação da reação sem catalisador, o primeiro termo da equação, que vem antes da soma, ele pode ser negligenciado, ou seja, podemos cortar ele da reação. É como se a soma desse termo no segundo termo não tivesse influência nenhuma. E para entender isso, nós temos que observar para a equação de Arrhenius. A equação de Arrhenius nos fornece a relação da constante de velocidade com a energia de ativação, através da seguinte equação. Então, para entender isso, vamos então transformar esse expoente em outra forma, né? Então, esse expoente é a mesma coisa do que esse termo que está explicitado abaixo, né? Essa divisão. Ora, se a energia de ativação fica menor, a gente pode ver aqui pelo termo do exponencial que nós temos E elevado a um número cada vez menor, né? Se temos E elevado a um número cada vez menor, quer dizer que 1 está sendo dividido por um número cada vez menor. E quanto menor o número que eu estou dividindo, outro número, maior então será esse termo aqui. Se esse termo é maior, e se esse termo é diretamente proporcional a K, então quer dizer que eu estou tendo um aumento do valor de K. Então, se o meu catalisador está diminuindo bruscamente a minha energia de ativação para que aquela reação ocorra, quer dizer que a constante de velocidade da reação catalisada está ficando muito maior do que a constante, né, da reação não catalisada. Ora, e como esse termo está sendo todo ele está sendo multiplicado pela constante de velocidade da reação catalisada, então nós temos que esse termo é muito maior, né, no caso, do que o primeiro termo, correto? Se esse termo é muito maior, uma soma de um número muito maior do que esse número aqui, então esse termo, no caso, pode ser realmente negligenciado nessa soma. Então essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação, que é simples, mas para tirar uma conclusão interessante dessa reação, é de que o que acontece, né, se a concentração do catalisador na reação for zero. Ora, se a concentração do catalisador for zero, então aqui nós temos que todo esse termo aqui está sendo multiplicado por zero. Então, esse termo da lei de velocidade vai ser todo igual a zero. Se esse termo é todo igual a zero, então nós temos para a lei de velocidade apenas esse termo aqui, né? E assim vai para todas as outras espécies. Esse termo, a constante não está representando a reação sem catalisador, então quer dizer que esse termo da reação, da lei de velocidade, está representando a reação sem catalisador. Já esse segundo termo está representando a parte com catalisador. Então, é interessante observar que na lei de velocidade dessa reação, nós temos um termo que representa a reação não catalisada, e um termo que representa a reação catalisada. Tratando agora sobre as catálises específicas, a gente pode falar sobre a catálise íon-hidrogênio específica, que são reações catalisadas por H3 ou mais, mas nenhum outro ácido de Bronsted, que pode doar prótons. As catálises ácidas, geral, são reações catalisadas por qualquer ácido de Bronsted, que podem doar prótons.
Da mesma forma que as estabelecidas agora, podem ser feitas definições análogas para as reações catalisadas por bases. Também temos as reações autocatalíticas, que são reações onde o produto dessas acelera a reação, e a catálise negativa, ou os inibidores, que por meio da destruição do catalisador utilizado na reação, diminui a velocidade da reação quando adicionado em pequenas quantidades. Um exemplo são os venenos fisiológicos, já que eles atuam como inibidores em reações catalisadas por enzimas em seres vivos. Então, dito todo esse conteúdo sobre catalisadores e a catálise homogênea, vamos então observar, né, uma aplicação desse aprendizado e um exemplo real. Então, aqui, uma curiosidade é que em 1971 havia um projeto sobre um Boeing supersônico, né, de transporte, ou seja, um avião comercial que seria utilizado para transporte de pessoas e que seria supersônico, né, uma velocidade muito alta que favoreceria esse tipo de viagem. Porém, nesse mesmo ano, o Senado americano votou pelo encerramento desse projeto. Isso tendo como uma dos maiores fatores que contribuíram para essa decisão a quantidade de óxidos de nitrogênio que esse sistema, né, esse sistema de transporte injetaria na estratosfera, né, em cada viagem, né? Para entender esse problema, vamos primeiro, então, observar a nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela é composta majoritariamente por gás nitrogênio, que é cerca de 78,08% da composição da atmosfera. A combustão do nitrogênio, que seria acarretada pelas turbinas do avião supersônico, ela segue pela seguinte equação, né? Por essa reação abaixo. Ou seja, a combustão do nitrogênio, ela produziria esses óxidos de nitrogênio, né? No caso aqui, o óxido de nitrogênio. Então, tendo isso em mente, né, a gente tem que observar uma coisa. Na estratosfera, que seria a altitude que o avião voaria, lá se localiza a camada de ozônio, representada aqui nessa imagem. A camada de ozônio é uma importante agente, né, na biosfera do planeta Terra, que bloqueia a radiação solar, principalmente a radiação solar UVB, que está representada aqui. A radiação solar UVB, apesar de ainda conseguir passar e atingir a crosta terrestre, ela passa em muito menos quantidade, justamente por causa da camada de ozônio, né? Agora, voltando, né, para entender então o porquê que esse projeto seria um problema, por que essa emissão de óxidos de nitrogênio seria um problema, nós temos que pensar no ozônio, né, em si. O ozônio ele pode ser transformado em oxigênio através da absorção de radiação ultravioleta, mas também pela reação com O. Dessa maneira, o óxido de nitrogênio ele é capaz de catalisar essa decomposição através desse seguinte mecanismo aqui. Então, com esse projeto, seriam emitidos grandes quantidades de óxido de nitrogênio na atmosfera, na estratosfera, o que ocasionaria uma maior degradação da camada de ozônio e uma maior, então, incidência, né, como consequência, uma maior incidência de radiação UVB na crosta terrestre. E essa maior incidência na radiação UVB na atmosfera, na crosta terrestre, poderia aumentar a incidência de câncer de pele em toda a população. Então, esse foi um dos maiores problemas, né, que eles viram para esse projeto, que decidiu por encerrar, e é totalmente relacionado, né, com esse conhecimento de catalisadores. Agora vamos partir para a última parte da aula, que é sobre catálise enzimática. Inicialmente, vamos discutir o que são as enzimas. As enzimas, elas são proteínas ou ácidos nucleicos que têm um sítio ativo específico para ligação com o substrato e são responsáveis pela transformação do conjunto enzima mais substrato em produto. O modelo para o atracamento, ou seja, para a ligação entre o substrato e enzimas são o chave e fechadura, onde o substrato tem exatamente a forma correspondente à do sítio ativo, e ajuste induzido, onde a enzima deve se deformar para que ocorra o atracamento.
Agora, falando um pouco sobre o mecanismo da catálise enzimática, inicialmente a gente tem que entender que o estudo cinético das enzimas ele se baseia na medida da velocidade inicial da formação dos produtos a partir de uma solução onde a enzima está em concentração muito baixa. Então, para as características da cinética enzimática, temos para uma concentração inicial de substrato, a variação da concentração dos produtos pelo tempo inicial é linearmente proporcional à concentração inicial nominal da enzima. Para um dado valor da concentração inicial da enzima e baixos valores de concentração inicial do substrato, a variação da concentração do produto pelo tempo é linearmente proporcional à concentração inicial do substrato. E, por fim, para um dado valor de concentração inicial da enzima e altos valores da concentração inicial do substrato, a variação da concentração dos produtos pelo tempo independe da concentração inicial do substrato, atingindo então o valor máximo de velocidade. Agora, falando sobre o mecanismo de Michaelis-Menten, podemos dizer que ele descreve uma equação genérica de um processo de catálise enzimática qualquer. Nessa equação de duas etapas, onde na primeira etapa uma enzima E que reage ao substrato S através de uma reação reversível, formando um complexo intermediário enzima-substrato ES. Na segunda etapa dessa reação, o complexo enzima-substrato reage e gera um produto P, e restaura a enzima E. Podemos, então, descrever a lei de velocidades dessa equação como igual à constante Kb vezes a concentração do complexo enzima-substrato. Com isso, podemos encontrar a taxa de variação de enzima-substrato através da seguinte igualdade, onde o primeiro termo é referente ao que acontece no sentido direto da primeira etapa da reação. O segundo, em negativo, se refere ao sentido inverso da primeira etapa. O terceiro termo, também em negativo, referente ao sentido direto da segunda etapa da reação. E o último termo, em positivo, se refere ao sentido inverso da segunda etapa da reação. Bom, ao se aproximar do estado estacionário, a taxa de variação da concentração de enzima-substrato sobre dt se aproxima de zero. E, após o período de indução, a concentração de substrato é aproximadamente a concentração inicial de substrato. Mas a concentração de enzima é muito mais baixa que a concentração inicial de enzimas. Podemos, então, definir a concentração inicial de enzimas como igual à concentração de enzimas mais a concentração de complexo enzima-substrato. E, reordenando essa equação, podemos encontrar que a concentração de enzimas é igual à concentração inicial de enzimas menos a concentração do complexo enzima-substrato. Substituindo em 2, temos a seguinte equação, em que ES é igual a KA dividido por K'A mais KB, vezes a subtração de E inicial por ES, vezes S, de onde podemos chegar pela manipulação da concentração do substrato, dada pela última equação representada no slide. Substituindo em 1 com a concentração do substrato aproximadamente igual à concentração inicial do substrato para a velocidade inicial, chegamos à equação de Michaelis-Menten, representada pela equação 3. Km é o que representa a constante de Michaelis, que é característica para cada enzima substrato, e ela pode ser definida como a concentração para a qual a velocidade da reação enzimática é metade da velocidade máxima. Para um valor fixo da concentração inicial do substrato, a velocidade inicial é proporcional à concentração inicial da enzima em primeira ordem. E a Km é dada como quociente entre K'A mais Kb dividido por Ka. Quando a concentração inicial do substrato é muito menor que Km, então 1 mais Km dividido pela concentração do substrato é aproximadamente a constante de Michaelis dividido pela concentração inicial do substrato. Dessa forma, podemos concluir que a velocidade inicial é aproximadamente igual à constante Kb vezes S inicial vezes E inicial, sobre a constante de Michaelis, onde a velocidade inicial é proporcional à concentração inicial de substrato em primeira ordem. Agora, quando a concentração inicial do substrato é muito menor que a constante de Michaelis,
Então, 1 mais Km dividido pela concentração inicial do substrato é aproximadamente 1. Então, a velocidade inicial é aproximadamente K0 vezes a concentração inicial da enzima, que é igual à velocidade máxima. Lembrando que toda enzima se encontra na forma de complexo. Agora, falando das medidas da eficiência das enzimas, a constante catalítica é o número máximo de moléculas de produto formadas por uma molécula de enzima em uma unidade de tempo. Ela pode ser definida, então, como uma taxa de formação do produto quando a enzima está saturada com substrato e, portanto, reflete a taxa máxima da enzima. A taxa de formação do produto depende do quão bem a enzima se liga ao substrato e a rapidez com que a enzima converte o substrato no produto depois que o substrato é ligado. A constante catalítica pode ser obtida por meio do processo descrito abaixo, resultando que a constante catalítica é igual à velocidade máxima dividido pela concentração inicial da enzima. Mas a velocidade máxima é igual a Kb vezes a concentração inicial da enzima. Então, a partir da substituição da velocidade máxima e por meio do mecanismo de Michaelis-Menten, a constante catalítica é igual a Kb. A eficiência também pode ser avaliada em condições de baixa concentração de substrato. O cálculo da concentração inicial de substrato para uma velocidade inicial de 50% da velocidade máxima pode ser descrito pela seguinte equação, chegando que a concentração inicial do substrato é igual a Km. E quanto menor o Km, mais eficiente é a enzima para concentrações de moderadas de substrato, já que 1 sobre Km é igual a Ka dividido por K'A mais Kb. O inverso de Km é a relação entre a constante de velocidade para a formação do complexo e as constantes para as deformações. Isso indica o grau de afinidade do substrato pela enzima. A eficiência catalítica considera os dois parâmetros de eficiência. Por último, avaliando o gráfico que está ali no final, ele se refere a dois processos enzimáticos que, apesar de terem a mesma concentração inicial de enzimas, têm velocidades diferentes. E isso ocorre pois tem KMs diferentes. E quanto maior o KM, maior a velocidade máxima da reação. Porém, ela tem a velocidade inicial menor. E quando o processo é inverso, quando a KM é menor, ela tem a velocidade inicial maior, porém a velocidade máxima dela é menor. Então, toda essa discussão ela foi baseada no mecanismo mais simples para uma reação catalisada, né, catalisada por enzimas. Então, é importante notar de que, apesar de muitos estudos experimentais, né, a respeito da cinética enzimática fornecer uma lei de velocidade em acordo com a equação de Michaelis-Menten, o mecanismo que foi apresentado ele é muito simplificado. Então, muitas evidências apontam que, enquanto o substrato se liga à enzima, ele geralmente sofre uma alteração química enquanto complexado, antes de ser descomplexado como produto. Então, o mecanismo representado pela equação 4, ele se torna mais real do que o mecanismo apresentado na discussão anterior, porque dessa forma, a enzima, né, que é o catalisador, reagindo com o substrato, ainda assim irá formar o complexo enzima-substrato, porém, esse substrato ele irá sofrer uma alteração química para ser convertido em produto, enquanto ainda permanece complexado. Então, só depois de ser transformado em produtos ainda complexado com a enzima, que ele vai ser novamente liberado em forma de produto e aí sim a enzima regenerada. Então, o mecanismo acima, ele propõe, o mecanismo 4, ele propõe uma lei de velocidade similar à de Michaelis-Menten. Porém, as constantes que foram discutidas, K2 e Km, elas são substituídas por constantes com diferentes significados. Outro problema também do mecanismo simplificado, que aqui está evidenciado, é que a reação global catalisada ela é dada por SP, né? Já que esse é o intermediário e a enzima é totalmente regenerada, então essa reação aqui vai ter essa reação global. Então,
Isso tem que ser percebido porque na maioria das reações catalisadas por enzimas, os substratos eles vão formar dois produtos, como representado nessa equação. Isso porque haverá dois substratos geralmente reagindo em uma reação catalisada por enzima. No caso aqui, esses dois substratos estão sendo representados por A mais B. Então, esses dois substratos vão reagir de forma a formarem dois produtos, né? Então, para isso ocorrer, isso quer dizer que a nossa enzima, né, o nosso catalisador, ele tem que ter dois sítio-ativos, porque esses dois sítio-ativos vão comportar os dois diferentes substratos, no caso A e B. Então, teremos um complexo que será do tipo EAB, né? Então, esse complexo, essa enzima, suportando esses dois substratos, né? Então, ela consegue formar esse tipo de reação global. Porém, considerando que essa enzima tem dois sítio-ativos para comportarem dois substratos, né? Uma reação que contém esses dois substratos vão ter diversos mecanismos possíveis para ocorrer. Então, esse mecanismo geral, ele já não mais vai servir. Porém, mesmo assim, essa reação catalisada por enzima ainda vai ter uma lei de velocidade de forma similar à da lei de velocidade de Michaelis-Menten. Então, agora foi discutido o que são catalisadores, né? Depois partiu-se para definir o que é um catalisador homogêneo, entender um pouco mais da cinética da catálise homogênea, e por final se aprofundou mais então na catálise enzimática, que é tão importante para entender organismos vivos, né? As referências que utilizamos foi do livro de Fisicoquímica do Levine e o livro do Atkins do Princípios de Química. Muito obrigado.